Olá, eu sou a Vani Marques e este é o podcast 90 anos de EFE, Histórias e Trajetórias. Vamos relembrar momentos da nossa escola e saber como estão os ex-alunos hoje. A convidada deste episódio é Elke Lima Trigo, árbitra internacional de paranatação. Elke se graduou no bacharelado em esporte em 2003. É mestre pela EFE e doutora pela Unifesp. Atualmente é docente no Centro Universitário SENAC. Elke, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de lembrar da trajetória e de compartilhar um pouco da minha história. Obrigada. Elke, conta pra gente já, assim, como foi o início da sua carreira como árbitra na paranatação. Então, a atuação como árbitro nem sempre é planejada. Tá. Então, durante a graduação, eu fiz um curso de arbitragem da modalidade olímpica e eu atuava já há alguns anos na Federação Aquática. Uhum. Uma outra competição que a gente tinha o contato com as pessoas com deficiência, né? Eram poucas competições que a gente tinha em São Paulo, especificamente. Quando eu comecei a ministrar aula no ensino superior, eu tive contato com uma empresa que fazia arbitragem para o Comitê Paralímpico Brasileiro. E aí eu comecei a fazer arbitragem, na época não existia curso. Hoje o comitê oferece cursos de formação, né? Eu sou uma das docentes, mas na época não. A gente aprendia fazendo, pegava lá o livro de regras e aprendia fazendo. Tá. E isso já em 2007, eu tive a oportunidade de participar do Parapan no Rio, no atletismo ainda, mas já com a arbitragem. E a partir de 2008, eu comecei nas competições do Comitê Paralímpico Brasileiro. E aí desenvolvendo as competições tanto regionais quanto nacionais. Então a gente viajava pelo Brasil todo com as competições, surgiu então a oportunidade de participar de outros eventos internacionais, Opens internacionais. Sim. Aqui no Brasil, no Rio, em São Paulo, até chegar ao ponto de eu ser indicada para fazer o curso internacional, que aí já tinha uma estrutura diferente pelo Comitê Paralímpico Internacional. Entendi. Então, você falou que vocês estudavam, pegavam lá e estudavam, mas tinha alguém, assim, que você se inspirava ali? Não, a gente não tem, porque na época, especificamente não. Hoje, árbitros internacionais de paranatação atuantes, só tem eu e mais um, né? E na América Latina, eu sou a única mulher árbitro internacional. A gente tem cerca de 50, 60 árbitros no mundo. Na América Latina, somos em 3 atuantes. Então, não tem uma coisa que a gente consiga tanto, e nem era objetivo, sim, né? Sim. A gente trabalhava nas competições aqui no Brasil, tentando aprimorar, percebendo o crescimento do esporte paralímpico, da modalidade, aumentando a exigência, né, de aplicar corretamente as regras, de ser justo na competição, mas não tinha um foco ainda internacional, até quando aconteceram os Jogos Rio 2016, que aí começa a mudar a perspectiva do esporte paralímpico no Brasil. Certo. E você pode aprofundar um pouco mais para a gente sobre o seu trabalho como árbitra? Para arbitragem, não é preciso ter uma graduação, né? Tanto é que eu comecei a arbitrar durante a graduação, né? Mas o conhecimento que eu detenho da graduação e nas experiências da competição, uma contribui à outra, né? Ao longo do tempo, você vai ganhando mais experiência, não tem como você só estudar o livro de regras e achar que tudo bem. Na paranatação, a gente tem muitas exceções, cada nadador tem características muito específicas, e aí a gente tenta aplicar aquela regra da maneira mais correta possível para aquelas condições, para aquelas exceções. Então, só com o passar do tempo que você consegue realmente desenvolver adequadamente a arbitragem. E vão aparecer dúvidas todos os dias. Então, eu gosto muito de conversar com os outros árbitros. Sim. E a todo momento que aparecem dúvidas, a gente tenta interpretar melhor as regras, ver de que forma que é aplicado, muitas vezes consultar os árbitros internacionais, outros, né, os coordenadores de outros países, para saber, vamos manter um padrão. E a arbitragem brasileira é uma das mais exigentes que existem, né? Quando a gente tem uma competição aqui bem estruturada, com os árbitros formados, que a gente consegue fazer uma orientação adequada, a gente tem um nível de excelência que muitas vezes não se encontra em outros países.
E é o que conta pra gente quais são as principais características que uma pessoa precisa ter para ser um profissional de excelência na sua área. Pensando especificamente da arbitragem, isso. né? Para arbitragem, primeiro gostar da modalidade. Não é fácil, muitas vezes, ficar 4, 5 horas na beira da piscina, né? Com o pé molhado, às vezes no sol ou na chuva. Então, você tem que gostar do ambiente esportivo. E isso é um diferencial, né? Para quem busca a faculdade de esporte, é porque tem alguma conexão. Ficar ali nesse ambiente, então, longos períodos de competição, prestar atenção, se manter atento, né? E estudar para aplicar as regras adequadamente só se você realmente gostar, né? Não é remuneração, não é glamour, né? Muita gente fala, quando a gente fala das viagens internacionais, né? Meus alunos falam, professora, só viajando e tal. Lógico que é bom, né? Mas não é só o glamour. A gente tem chegar mais cedo na competição, é o último a sair, precisa gostar. E eu olhei em algum momento você andando, né, na piscina, e eu fiquei pensando justamente no que você falou, que eu tô te ouvindo agora, em quanto que tem que estar atento, né? Porque se você dá uma olhadinha assim para lá, você precisa estar com aquela atenção plena o tempo todo, né? Exato. Por enquanto, a gente ainda não tem o VAR na natação, né? Em breve, quem sabe. Então, o caminhar ao lado da piscina, então são juízes de percurso que são responsáveis por observar a técnica do nado. Então, o que é feito ali que tá de acordo com a regra ou não. Então, mesmo em competições longas, a gente está ali o tempo todo caminhando na lateral da piscina, ou mesmo juízes de volta, né, na cabeceira principal, tá atenta a uma raia, a um movimento, porque piscou, foi o movimento. E sempre na dúvida, é pro atleta. Aí eu não sei se ele fez certo ou não, é pro atleta. Mas para ser justo com todos, você tem que estar o mais atento possível. Sim, com certeza. Você falou do VAR. Pode explicar um pouquinho? Então, em outras modalidades, a gente já tem o desafio de vídeo, né? Então, o VAR, no futebol, chamado do VAR, né? Mas tem no vôlei, outras lutas, algumas tem que você pode pedir o vídeo. Na natação e na paranatação, não é válido a utilização de vídeo para julgar. Né? Então, a não ser para chegada, quando tem aquela filmagem oficial, mas do contrário, são só os árbitros que são responsáveis por observar o nado. Entendi. Se ele fez a pernada vertical, se ele fez a pernada alternada ou não. Existe possibilidade de protesto, né? Então, se você é de um time, não concorda com o resultado, com a desclassificação, você pode entrar com protesto. Sim. Ele vai ser julgado pelos árbitros de um conselho. Você não concordando, você pode entrar com a apelação, e aí só na apelação, dependendo do que for o motivo, eles podem consultar a transmissão oficial para verificar alguma questão. Mas ainda não é algo que já está estruturado ali, que você pode olhar o vídeo para dizer se a perna estava certa ou não. Então depende da gente ainda. Entendi. Obrigada pelo esclarecimento. Você atuou nos Jogos Paralímpicos de 2016 e 2020. Como foi a experiência? Tenho muita sorte de ter tido essas duas oportunidades e em dois ambientes absolutamente diferentes, né? Porque Rio 2016 a gente conseguiu um boom do esporte paralímpico aqui no Brasil. O Parque Paralímpico era lotado, as competições lotadas. Lá eu atuei como árbitra nacional ainda, eu não tinha um curso internacional. E ficar ali, manter a postura o tempo todo, essas horas todas, um calor absurdo na piscina, e você ouvir a torcida, ver os nadadores brasileiros, lá foi a despedida do Clodoaldo e tudo mais, e você se manter ali, um autocontrole assim super, mas é uma emoção muito grande, é uma gratificação. Eu digo que ali foi um marco para mim, de dizer, não, eu quero trabalhar com paradesporto, eu quero trabalhar com esporte paralímpico. Todo o ambiente que a gente teve a oportunidade de ficar hospedado na Vila Paralímpica. Eu ia te perguntar. E é outro mundo, assim, é uma coisa que não tem como explicar. Você tá num ambiente cheio de atletas de todo mundo, com diferentes características, você tem um convívio diferente, tinha troca de pins, tinha troca de camisetas, tudo pelas ruas do condomínio, né, que era da vila.
Então, foi assim, uma situação fora da caixinha, né? Foi um marco, assim, para minha carreira. E aí, quando eu fui chamada para Tóquio, que também muito feliz, além de ser a minha primeira Paralimpíada como árbitra internacional, então a responsabilidade era muito maior, estávamos no meio da pandemia. Então, veio a convocação primeiro, que ela chega um ano antes, mais ou menos, e aí entrou a pandemia. Os jogos foram prorrogados, né, para um ano adiante, mas mesmo durante a execução, a gente teve muitas restrições sanitárias, né? Então, eu falo, eu fui até o Japão e eu não andei na rua do Japão, porque a gente tinha que sair do hotel para a piscina, passava o dia inteiro lá e voltava pro hotel. Eu não podia sair na calçada, porque a gente estava em quarentena. Nossa. Então, assinamos vários documentos, fazíamos testes todos os dias, não tinha plateia. Então, nosso contato foi direto com os voluntários, né? Sim. Então, japoneses voluntários e não com o público. Então, foi desafiador, mas foi muito gratificante também. A gente conseguiu compartilhar bastante. Foram jogos lindos, em outra situação, sim, é óbvio, mas uma experiência fenomenal também. Elke, neste ano o Brasil conquistou um número recorde de medalhas e se consagrou entre os 5 países com o melhor desempenho nos Jogos Paralímpicos. O que você acha que contribuiu para este resultado? O esporte paralímpico, ele vem numa crescente. Então, se a gente contar aí do final da década de 90, mas muito mais impulsionado a partir de 2008, de 2012, né, dos Jogos de 2008 e 2012, a gente consegue perceber um planejamento a longo prazo do Comitê Paralímpico, então investimento nas competições, na estrutura, o aumento de bolsas para os atletas, então até em outro projeto que eu vou falar mais adiante, a gente tem uma pesquisa a respeito das bolsas dos atletas, então o ano retrasado, se eu não me engano, foi o primeiro ano onde a Bolsa Pódio teve mais atletas paralímpicos do que atletas olímpicos, né, de contemplados, em número de contemplados. Então, isso faz com que a gente mude a visão sobre a pessoa com deficiência e o alto rendimento, e o planejamento também. Quando a gente tem planejamento, quando a gente tem oportunidade para iniciação, oportunidade para treinamento nas diferentes esferas, consequentemente aparecem mais desempenhos de excelência. Quais os maiores obstáculos enfrentados pelo esporte paralímpico no Brasil? E o que você acredita ser necessário para mudar esse cenário? Eu não tenho uma receita mágica, não consigo afirmar isso, é aquilo. Sim, a gente sabe que tem muitas barreiras para a prática do esporte para as pessoas com deficiência, desde a locomoção até o lugar de competição, materiais, às vezes a pessoa precisa de algum auxiliar o tempo todo, e isso demanda tempo, demanda uma organização diferente, mas a gente sabe que existem vários investimentos, tanto do ponto de vista público, né, de fontes públicas, quanto privadas. A gente tem muitos investimentos feitos, tem muitos projetos sendo contemplados por subsídio do governo estadual, federal e etc. A gente tem um Comitê Paralímpico também organizando muito bem esse desenvolvimento, mas em certos momentos a gente sente que falta conexão. Então, falta conexão entre a escola e a iniciação esportiva, entre a iniciação esportiva e o alto rendimento, né? Será que essa pessoa com deficiência lá na escola tem oportunidade também de praticar? Sim. Será que o professor lá da escola está capacitado? Será que ele tem interesse em participar? Incentivo. Né? Total. A gente tem muitos cursos gratuitos na área, tanto pelo comitê, de novo, mas outros projetos do Estado, para Desporto Brasil Mais Acessível, que eu faço parte, a gente tem trabalhos de formação, mas de que forma que isso conecta de fato e chega lá para a pessoa com deficiência, né? Ainda mais diante da diversidade. A gente tem dentro do Paradesporto diversos áreas, né? Então, a gente tem esportes para pessoas surdas, tem a Special Olympics para pessoa com deficiência intelectual, tem muitas modalidades que não fazem parte do programa paralímpico, então todas elas precisam ser abraçadas. Sim. Mas de que forma que eu organizo isso dentro da diversidade que eu tenho desse público
e também das diferentes estruturas. Sim. Isso não é muito diferente para o esporte olímpico, né? Quando a gente pensa da relação da escola, do clube e do alto rendimento, né? Nesse ponto de vista. E aí as outras barreiras que a pessoa com deficiência acaba enfrentando, a gente tem que buscar estratégias para serem minimizadas. E o conhecimento é uma delas. Sim. E como os profissionais de educação física podem ajudar a promover a atividade física para pessoas com deficiência e incluí-las no mundo esportivo? É a palavrinha mágica, né? A gente fala da inclusão o tempo todo e a gente não sabe, de fato, como eu vou fazer, né? Receita mágica não tem, porque se eu faço um manual, um livro, te dizendo que, essa pessoa com essas características, você pode adaptar o exercício de determinada maneira. Você vai se deparar com um aluno que tem uma característica um pouco diferente e que já muda totalmente a forma de aplicação da atividade. Sim. Então, acho que primeiro o profissional tem que querer trabalhar com a área. O que eu tento colocar para os meus alunos é que ele não precisa necessariamente escolher o paradesporto como área de atuação, mas em qualquer área que ele tiver, ele vai se deparar com uma pessoa com deficiência. Então, ele está na academia. De que forma que ele pode oferecer atividade física para aquela pessoa? Sim. Ele está na escola. Também vai ter... A gente espera que cada vez mais a pessoa com deficiência participe de todas as ações sociais. E aí, ele precisa estar disposto a isso. Para isso, ele primeiro tem que mudar a visão que ele tem da pessoa com deficiência, que a sociedade em geral tem, né? Da gente olhar muito o potencial e não só as limitações. Só a abordagem diferente já começa no nível muito superior para trabalhar a atividade física com essa pessoa. E buscar conhecimento, né? A gente tem disponível, ainda tem muitas lacunas do ponto de vista científico, quando a gente reparte o paradesporto em fisiologia, biomecânica, psicologia, sociologia. Dentro de cada um tem muito a ser explorado ainda. Mas existem muitos materiais que dão um pontapé inicial, que te auxiliam a montar um planejamento para... uma aula, quer seja na escola, numa academia ou em outro ambiente. Como você vê o futuro do esporte paralímpico no Brasil e no mundo? Quais avanços são mais urgentes, na sua opinião? Pensando especificamente no esporte paralímpico, a gente tem um crescimento significativo de participação, de número de atletas, tanto nos jogos quanto em outras modalidades, os mundiais, jogos de inverno também, e isso não só no Brasil. Tóquio foi um exemplo que a gente percebeu que hospedar os jogos, né, numa cidade que não tinha a visão da inclusão, né, que é não em grande escala, e isso a gente teve a percepção conversando com os japoneses também, e agora a gente viu isso em Paris também, que eles comentaram que eles não tinham adaptabilidade, né, para atividades da vida diária, como pegar o metrô, o ônibus, etc. Então, essa mudança social, esse pensamento, essa visão da pessoa com deficiência, faz com que apareçam mais atletas, mais participantes nos jogos também. Então, eu acho que está em pleno crescimento. Alguns problemas que a gente tem em relação ao movimento paralímpico. Um deles, a classificação. Então, a gente tem ainda muitas dúvidas sobre a melhor forma de fazer a classificação. Sim. Classificação é a forma de divisão dos atletas de acordo com seu potencial para que o jogo seja justo. Né? Tanto modalidades individuais quanto coletivas. Busca-se a organização, a avaliação desses atletas com deficiência visual, intelectual e física, para que eles tenham um desempenho, que só o desempenho deles seja avaliado durante a competição. Então, observando o potencial de cada um. Mas essa classificação, ela tem que ser baseada em ciência. Então, a publicação dos artigos é quem contribui para que a gente consiga fazer essa classificação de melhor forma, né? Existem os árbitros, classificadores e os técnicos. Então, se eu tenho a possibilidade de desenvolver pesquisas nessa área, eu contribuo também para isso. E muitas discussões acerca do modelo ideal de classificação, do modelo ideal de competição, qual deficiência incluir ou não, qual a deficiência mínima para elegibilidade. Então, são muitos critérios assim que ainda estão sendo discutidos, mas que vão contribuir para a excelência do esporte paralímpico ainda mais. Sim, e é um estudo muito minucioso, né? Porque eu fiquei pensando, isso foi bom você esclarecer, porque eu fiquei pensando, para ser justo, né?
na competição. É fino esse estudo, assim. Exato, porque na natação, as classes, elas são feitas de acordo com... Da deficiência física, são feitas de acordo com o potencial motor do atleta. Tá. Então, eles são divididos em 10 classes para deficiência física e motora, 3 para visuais e 1 para intelectual. Quando a gente olha uma competição, você vai ver competindo junto na mesma classe, uma pessoa na cadeira de rodas, o outro amputado, alguém com baixa estatura. E aí quem olha sem conhecer a pontuação, fala, não é justo. Então... Esse seria outro desafio ainda. Como mostrar para o público que aquela competição está justa? Como fazer com que o público entenda aquelas regras? Entenda que eles são organizados e divididos de acordo com o potencial motor. Além disso, algumas deficiências mínimas acabam ficando de fora dos Jogos Paralímpicos. Sim. Então, eu não posso pensar que alto rendimento é inclusivo. Não, né? Porque eu preciso ter os critérios mínimos. E aí, se eu permitir isso, eu vou ter que aumentar mais ainda as classes. A paranatação durante os jogos, ela ocorre em 10 dias. Todos os dias dos jogos, a gente tem competição de manhã e de noite, por ter muitas classes, muitas provas. Sim. Se eu quero ser justo e repartir mais ainda esse número de classes, eu vou ficar com uma competição muito maior. E isso é um problema logístico também, né? É outra discussão para que eu tenha estudos que comprovem a necessidade de mais classes ou de menos classes. É outra discussão que acontece na classe para deficiente intelectual. Nos Jogos Paralímpicos, eles competem todos juntos. Só que eu tenho um síndrome de Down que tem questões físicas que alguém com outra origem da deficiência intelectual não tenha. Dentro do universo das competições para deficientes intelectuais, eles dividem. Eles já separam a questão do autismo, do síndrome de Down, da deficiência intelectual por outras causas. Então, eles já tentam fazer essa organização de outra forma, mas... No Paralímpico, isso ainda não foi absorvido, porque eu preciso de subsídio da ciência, ter tudo ali certinho para poder organizar adequadamente. Mas é muito importante você trazer esse olhar para o público, né? É bem importante. Como você concilia seu trabalho na arbitragem com a pesquisa e a docência? E o que leva de um para o outro? O que você leva de um para o outro? Então... desde quando eu saí, no meio do mestrado, eu comecei a dar aula no ensino superior, passei por diversas universidades privadas, e a gente percebe que uma carência muito grande da pesquisa nessas universidades privadas. Eu não podia fazer pesquisa, eu recebia só por hora aula e pronto, até começar a trabalhar no Senac, e aí lá no Senac a gente tem a possibilidade. Então lá eu oriento iniciação científica, a gente tem horário de pesquisa, a gente consegue fazer cursos de extensão para a comunidade. Então é uma instituição bem diferente do que a gente tem no ensino superior privado. Tanto é que quando eu, em algum momento, né, em determinada universidade, eu fui demitida justamente por ter o mestrado. Porque eles simplesmente olharam numa lista e falaram, os mestres vão embora porque custam caro. Por isso eu não fiz o doutorado direto, né? Eu tive uma pausa grande entre o mestrado e o doutorado, e só fui me motivar a fazer o doutorado quando eu estava já bem envolvida com o paradesporto, né? Com o esporte paralímpico, e com possibilidade diante do trabalho, porque conciliar isso não é fácil, né? E dentro do Senac eu tenho tanto as autorizações para a participação nas competições, quanto para pesquisa. E aí apareceu a oportunidade com o professor Ciro Winkler, que é um nome fortíssimo dentro do esporte paralímpico e dentro de pesquisa, professor da Unifesp, e aí conseguimos conciliar e desenvolver a pesquisa lá. A todo momento a gente tenta trazer esses resultados de pesquisa para a graduação, numa conversa, numa cobrança de um artigo, numa aplicação direta, numa discussão de regra, porque não dá para fazer um sem o outro, ainda mais diante da diversidade que a gente tem desse público. Não dá para eu afirmar que isso é melhor que aquilo, que esse exercício é melhor, que essa classe é melhor ou não, se eu não tenho embasamento na ciência. E por isso que a gente ainda precisa de muita informação. Né? Então, meu doutorado, por exemplo, foi avaliação de jovens atletas com deficiência, uma avaliação física e antropométrica. E a gente percebe que não tem esses dados, que a gente
quer procurar alguma coisa para se basear e ainda tem muita lacuna. Você encontra um artigo de uma população muito específica e aí, de repente, seu aluno não se enquadra naquela população. Tá. E aí você precisa de outros dados ou muita experimentação, né? Então, tentativa e erro para chegar a uma solução. E esse é o problema. Então, se eu tenho graduandos e graduados, né, mais interessados em pesquisa, em aplicação, mesmo que seja participação em outros grupos de pesquisa, isso faz com que a gente consiga desenvolver o paradesporto também. Tá. Então, não tem muita literatura, como você disse. Comparado ao que a gente tem o correlato do Olímpico, não, né? Mas que a gente pode levantar muitos dados, o projeto Paradesporto Brasil Mais Acessível, a gente tem um repositório coordenado pela professora Ruth Cidade, pela Renata Willig, e eles disponibilizaram no site todas as obras relacionadas ao paradesporto. Manual, livro, e-book, etc. E eles conseguiram identificar mais de 4.400 obras. Tá. E essas com mais de 8.000 autores. Então, se a gente tem tudo isso de autores envolvidos de alguma forma, em algum momento, em algum resumo, em algum artigo, a gente tem gente interessada. Só que a gente ainda precisa de mais subsídio para as pesquisas, para conseguir publicações realmente relevantes que impactem globalmente, não só localmente. Sim. Como você enxerga a evolução do interesse acadêmico pelo paradesporto ao longo dos anos? A evolução. Eu percebo muita mudança, né? Quando eu comecei a dar aula, não era a minha disciplina forte, eu não tinha o objetivo de trabalhar com educação física adaptada, aconteceu depois, meu foco era controle motor, e aí os alunos ainda não entendiam muito aquele mundo. Quando eu falava que ia para alguma competição, ainda era um mundo muito estranho, né? Foi e pronto. E aí, com o processo de aparecer na mídia, né? Agora, nos Jogos de Paris, a gente conseguiu ver muito nos jornais, apesar de não ter a transmissão nos canais abertos. Pois é. A gente ainda teve muitas reportagens. Hoje a gente tem as mídias sociais, né? Que faz com que essas informações circulem com mais facilidade. Acaba criando a curiosidade dos alunos. Então, de perguntar, professora, mas por que esse atleta competiu com esse? Por que esse daqui estava nessa posição na hora da saída e esse outro dentro da água? Então, essa curiosidade, mesmo que eles não sejam especialistas posteriormente no paradesporto, eles vão abordar diferente uma pessoa com deficiência, eles vão trabalhar diferente com essa pessoa. E, de novo, a gente tem uma diversidade enorme, tanto de modalidades quanto de características da pessoa com deficiência. É impossível colocar tudo numa tabelinha, mas quanto mais eu for curiosa, quanto mais eu observar, eu adoro conversar com atletas novos, peço licença para perguntar da etiologia, de toda a história, a trajetória, do que faz para adaptar aqui e ali, que é através da troca de experiências que a gente consegue ganhar mais. E espero que os alunos da graduação dessa nova geração saiam muito mais interessados no paradesporto, mesmo que não como meio principal, né, como atuação profissional principal, mas são multiplicadores, isso não tem... Despertar a curiosidade, né? Ficou para mim essa palavra aí, eu acho muito importante isso. Eu mesmo vejo que teve uma mudança, uma visibilidade ao longo dos anos bem maior. Acho que a palavra começa daí, né? A curiosidade para aprender, para questionar por que é igual, por que é diferente. Despertar, né? Essa curiosidade. E para a sociedade também. Exato. Não só para o profissional de educação física ou de esporte, mas para a sociedade. E conta pra gente um pouco sobre o projeto Paradesporto Brasil Mais Acessível. Conta pra gente. Vamos lá. Em 2022, a partir da iniciativa do professor Ciro Winkler, ele desenvolveu um projeto com o auxílio da Unifesp e do Ministério do Esporte. Naquele momento, a gente tinha algumas metas. Uma delas era a realização do repositório, que eu comentei. Então, a gente tem o site paradesporto.unifesp.br, que dispõe gratuitamente, não precisa nem de login. Você entrou lá, todos esses trabalhos que tiverem PDF livre, tem acesso lá. Você pode fazer a busca por autor, por palavra-chave. Além disso, a gente desenvolveu manuais de orientação. Então, tem um manual sobre a história, o outro sobre classificação. São
equivalentes a livros simples, né, curtos, para informação mais direta, mais visual, mais acessível. E isso para diferentes públicos, não só para o profissional, mas para a família, para a pessoa com deficiência. A gente buscou dentro desse site ter a acessibilidade também, então a gente tem acessibilidade em Libras, tem mudança de fonte, tem tudo lá no site. E paralelo a isso, a gente realizou várias entrevistas semelhantes a essa com profissionais de diferentes áreas, podcasts e um congresso também. Foi o primeiro congresso de pedagogia do paradesporto que aconteceu em 2022. Com o passar do tempo, o professor pediu renovação, a gente fez a fase 2 do projeto, que a gente está desenvolvendo agora. Nessa fase 2, além da continuação do repositório e do segundo Congresso Brasileiro de Pedagogia do Paradesporto, a gente desenvolveu também um modelo de desenvolvimento paradesportivo. Então, o COB tem um modelo desses, né? Eu vi até na entrevista que vocês fizeram com a Tatiana, ela trabalha no desenvolvimento do atleta, e a gente, até com a ajuda de alguns profissionais relacionados a esse modelo do COB, buscando modelos de outros países, fazer o modelo de desenvolvimento do paradesporto. Isso tanto para deficiência congênita, quanto para deficiência adquirida. Esse modelo está terminando a formatação para sair num livro que vai ser lançado ainda esse ano, de acesso gratuito, PDF lá disponível no site também, totalmente acessível e disponível, para dar a intenção da formação do atleta. Então, no paradesporto, nem sempre o atleta segue o desenvolvimento que a gente tem de crianças típicas. Pode ser que ele tenha uma deficiência adquirida aos 25 anos. Sim. E de que forma que eu vou inserir ele dentro da competição? Então, a gente montou esse modelo, inspirado nos demais, né? Mas colocando dentro das condições da pessoa com deficiência, que momento que eu tenho ali a reabilitação, quando que eu tenho a fase do treinamento, do brincar, do experimentar a competição, quando que eu começo a cobrar uma classificação para a competição, e até chegar no ponto dele inspirar também. Então, quando eu tenho atletas em final de carreira, a ideia é que ele seja um inspirador. Sim. Então, que as pessoas consigam ter mais interesse pelo paradesporto, e não só de alto rendimento, mas o paradesporto para a vida, para a saúde, observando esses atletas também. Essa é uma partezinha. Ai, que bacana isso. Nossa, muito legal. Eu fico aqui pensando, muito bom conhecer tudo essa história. Como sua formação na FE influenciou sua atuação profissional? Então, quando eu comecei a faculdade de esporte, eu não tinha noção do que eu ia ser quando crescer, porque eu vim de um técnico em química e eu sabia que eu não queria ficar trancada numa sala o dia inteiro fazendo análises. Adorava química, mas não queria. Então eu escolhi esporte justamente pela diversidade que poderia me dar a área. Eu não tive experiência esportiva na infância, só a educação física escolar, mas eu não tinha acesso a clubes, a treinamento. Eu aprendi a nadar com 18 anos para poder entrar na graduação, que tinha prova prática na época, né? Tinha mesmo. E aí eu tentei por 2 anos até para melhorar a natação, enfim. E aí eu não tinha essa noção. No meu primeiro ano da graduação, a convite do professor Luiz Augusto Teixeira, eu comecei a fazer minha iniciação científica. Não sabia ali que seria meu divisor, porque eu não me imaginava dando aula, eu não tinha paciência, não tinha nenhuma vocação para dar aula, eu queria ser técnica. Não interessava do que, eu queria ser técnica. Então, o professor Luiz foi um que me acompanhou durante a graduação, fiquei na iniciação todo o tempo, na parte de controle motor, e o contato com a professora Miriam Nomura também, porque aí eu me encantava pela ginástica artística, não tinha experiência, mas aprendi muito com a professora Miriam. Quando eu me formei, eu passei a trabalhar com ginástica artística numa escola, e inevitavelmente o caminho era fazer o mestrado. Só aí que despertou realmente que eu iria dar aula no ensino superior. Eu vou dizer que hoje é uma coisa que eu amo fazer, apesar do estresse, meus alunos sabem disso, mas eu me sinto muito realizada. E de estar cada hora com uma turma diferente, de poder compartilhar experiências, e eu sinto que na minha época faltava essa relação mais próxima do professor com o aluno. Então, muita coisa hoje fala, se você voltasse, eu faria muita coisa diferente, eu ia aproveitar muito mais as oportunidades, mas eu não sabia que existia, né? Eu vinha de um outro universo, então eu não tinha a noção da grandiosidade disso tudo, mas sempre valorizei
valorizei demais muita coisa que eu tive na graduação. Então, minhas aulas com o professor Mochizuki, com o professor Valmor Tricoli, tudo isso eu usei muito nos meus primeiros anos, especificamente na docência do ensino superior. E ao longo do tempo você vai dando sua cara, né? Você vai moldando ali o que aquele público precisa e me especializando em algumas disciplinas de fato, né? Eu agradeço muito tudo que eu tive de oportunidade de universidade pública, tanto a EFUSP quanto agora, recentemente, a Unifesp, que eu acho que a gente tem que valorizar mais, né? A gente tem que... O ensino público, ele é importantíssimo, ele é necessário, eu não teria condições de pagar uma faculdade naquele momento, e me deu excelência na minha graduação. Tenho orgulho de falar que eu fiz esporte, né? Mesmo algumas pessoas não entendendo, eu fiz esporte. Nossa, muito lindo. Qual o momento mais difícil, mais gratificante que você vivenciou na sua trajetória? Pensando profissional? Os desafios, o momento mais difícil, o que mais você é grata? O que me vem à mente, assim, direto, acho que aquele momento pós-formada, recém-formada, que você não sabe ao certo para onde vai, eu não tinha contatos com... o meio esportivo, e eu queria ir para o meio esportivo, por isso que eu falo que aproveitar mais os estágios, aproveitar as oportunidades durante a graduação faz diferença lá na frente. Então, eu queria ser técnica, mas não tinha de onde começar. Por isso, eu fui para a escola, fazia o extracurricular na escola, o que era muito bom, mas você ainda se sente perdido. Então, é um momento que você ainda está na descoberta, você não sabe que caminho seguir de fato. Então, ali eu acho que eu tenho, será que valeu a pena ou não? Para onde eu vou? O que eu faço? Como de qualquer graduação, né? E eu acho que o mais gratificante, vou colocar 2, tá? O primeiro deles, na abertura dos Jogos Rio 2016, eu assisti a abertura da arquibancada, e quando eu vi entrar a bandeira, né, com os pais, com aquele macacão canguru que levam as crianças com paralisia cerebral... Nossa... Ali eu tinha certeza que eu queria trabalhar com paradesporto, né? Que ali eu faria, de fato, diferença na vida de alguém, né? Que teria, de alguma forma, uma sementinha que fosse na vida de alguém. E essa sementinha eu tento fazer com os meus alunos da graduação. Então, assim, eu sempre fui uma professora muito brava, exigente e tal, só até hoje. Mas já melhorei muito. Mas é bom que você fala, né? Ele sabe. Tem que falar. Eu já amenizei muito, assim, já acalmei muito. Mas é muito bom quando vem um aluno, e nem sempre aquele mais próximo, e vira pra você e fala assim, nossa, professora, obrigada. Ou então, quando eu crescer, quero ser igual a você. Então, você ter espelhos, né? Você ser um espelho, inspirar as pessoas. Então, eu sei que esse aluno, alguma coisinha ali, ele vai lembrar, né? Alguma parte da matéria, alguma frase que seja... Porque 100% a gente não lembra, não tem jeito. Mas alguma coisa ali que ele consiga aplicar, que ele consiga multiplicar, fazer crescer depois aquele conhecimento, isso já me deixa muito feliz. Te entendo perfeitamente. Eu costumo incentivar muito os alunos, então sou suspeita, porque eu incentivo toda hora, eles sabem disso. A gente fala dos conselhos, né? Às vezes parece aquele conselho vazio, mas de repente, de tanto puxão de orelha, algum fica. Fica. Que é a ideia. Isso, exatamente. Quais são as suas maiores influências e inspirações? Você já até falou um pouquinho, mas pode se aprofundar um pouco mais. Se a gente pensar na docência do ensino superior, então, lá do ensino médio, eu tive professores ótimos na área de química. Então, eu tinha a questão do compromisso, da responsabilidade, de cobrança muito forte, né? Era uma escola muito, muito rígida. Mas para a graduação, a gente tem alguns nomes. Então, o professor Luiz Augusto Teixeira, esse de fato era uma pessoa, super inteligente e que na época me convidou assim do nada, quer participar da iniciação? E era uma coisa que eu nem sabia que existia, né? Então, dele confiar no meu trabalho fez com que
eu levasse para o mestrado, doutorado, para a docência hoje, lógico. Outros professores da graduação, e aí pode ser que eu cometa falha de alguns nomes, mas que eu tive relação mais direta, a professora Miriam Nunomura, né, com quem eu aprendi muito, fui monitora dela durante o mestrado, né, e eu consegui expandir, né, o conhecimento que eu tive lá com ela na graduação e no mestrado para outras áreas. O professor Mochizuki me ajudou muito, o professor Marcos Duarte oferecendo laboratório, professor Valmor, são as lembranças que a gente tem bem forte, assim, da gente observar e falar assim, eu quero ser assim. Professor Amadil, não posso esquecer, a aula encantadora do professor Amadil. A gente olhava, assim, o quanto ele se dedicava para aquela aula, nem sempre a gente entendia tudo, mas a gente olhava, a gente falava, ele quer ensinar, e isso que eu levo pra mim, né, de você falar assim, você tá ali, você tá inteiro, você tá dando aula, você tá inteiro, e você quer ensinar, você quer transmitir. Nossa, tá certo, bonito. Aí você fala de um jeito tão bonito. Eu não sou tão filosófica não, tá? Que muito esclarecedor. Quais memórias você guarda com carinho do seu tempo como estudante na escola? Vamos lá. Era bem corrido, né? Eu morava longe, vinha de transporte público, então eu morava na Zona Leste, vinha de transporte público. Então era uma rotina, assim, mesmo estudando o dia inteiro, não trabalhava, mas era muito corrido para isso. Eu tive que parar de trabalhar para poder fazer a faculdade, foi a opção, né? Então, no primeiro ano da faculdade, o dinheiro era mais restrito, assim, tinha que controlar as coisas. Mas a rotina de sair da aula de manhã, ir pro treino, almoçar correndo e ir pra aula à tarde, é uma coisa que empolgava. Mesmo sendo na correria, é uma lembrança boa que eu tenho das épocas de treinamento. Eu cheguei a treinar handball, Gil, rugby, nada com eficiência, mas eu experimentava, né? Das aulas práticas, nunca deixei de fazer uma aula prática, né? A não ser quando estava com o pé torcido. Mas experimentar, né? Perceber a dificuldade, perceber o que era aquele movimento, associar com a parte teórica, isso eu lembro bastante. E de um momento especial que eu tenho de quando caiu a ficha, assim, que eu tava na IFE, que eu tava na USP, na semana de recepção. Eu acho que a minha semana de recepção, né, semana de calouros, não sei recentemente como tem sido, mas acho que foi uma das melhores. A gente fez várias atividades, por exemplo, caça ao tesouro pelo campus. Então, eu passei ali em frente à FEA, a gente foi conhecer todas as unidades que a gente ia ter. A gente fez pedágio, mas depois tinha uma esfirrada para todo mundo. E era do mesmo jeito, veterano e calouro. Então, ali eu senti acolhida, tive pertencimento àquela unidade, né? Então, a partir dali, eu passei a ser efeuspiana. E tenho carinho por isso também. Bacana. Você se lembra de alguma história curiosa ou peculiar, aí, pitoresca, que queira compartilhar com a gente? Se a gente pegar bem nessa semana aí de calouros, o trote do ônibus, né? Então, da gente fazer o tour, levar a gente para conhecer o bandejão. Um grupo de veteranos, né, da Atlética, a gente conheceu o bandejão, é aqui que compra, é aqui que vai e tal. E aí a gente entrou no ônibus circular para voltar para IFE. E aí no meio do caminho, o ônibus quebrou. Quebrou mesmo? Não. Tá. Porque eu acredito, né? Não. E aí eles pediram para todo mundo descer para empurrar o ônibus, né? Era um trote muito legal, porque não fazia mal a ninguém. Gostei. Né? E aí até você perceber que realmente não tinha quebrado o ônibus, mas é uma coisa assim que eu lembro mais inicialmente da graduação. Foi todo mundo, vamos lá, tem que andar o ônibus. É divertido. Mas depois voltamos pro ônibus, chegamos na IFE pra esfirrada, sem problema. Elke, agora conta pra gente quais são seus planos para o futuro como árbitra e pesquisadora. Então, no momento que eu estou lá no Senac, né, então a gente tem a possibilidade de ampliação da pesquisa, de criar uma linha de pesquisa, mesmo que não com uma carga horária grande, porque a gente tem as aulas, tem todo o restante que está envolvido também, eventos, etc. Mas essa associação que a gente tem, tanto do projeto para Desporto Brasil Mais Acessível, a relação que eu tenho, né, com os pesquisadores da Unifesp, com o professor Ciro, que também, aí voltando só a outra pergunta, também é uma pessoa assim que eu tenho como ídolo, não tem como
valorizar o que o Ciro fez pelo esporte paralímpico e pelo paradesporto e ainda está fazendo. Aí é aquele que você olha e você fala assim, um dia eu quero ser assim. Ainda permanece. Acho que ampliar, acho que se a gente conseguir fazer uma linha de pesquisa e publicação, que é o nosso maior desafio, muitas vezes a gente faz as pesquisas e fica ali no resumo, ou fica sem divulgação. Então, conseguir fazer essa linha de publicação de fato para expandir, né, compartilhar esse conhecimento, trazendo excelência para a disciplina que eu ministro, né, para as aulas, eu acho que é um ponto essencial. Dentro da arbitragem, a gente está aguardando a renovação da arbitragem internacional, então cursos de reciclagem. Aqui nacionalmente eu permaneço ministrando os cursos, né? Então agora em novembro a gente vai ter outro curso também para formar os árbitros. Eu gosto de conversar, eu gosto de compartilhar. E quem sabe tá em 2028, né? Tá em Los Angeles, quem Vamos sabe? torcer. O que você diria para um estudante da EFE e assim como você deseja trabalhar com o esporte paralímpico? Seja curioso, né? Então, leia, estude o que todo mundo indica, né? Mas converse bastante. Tem vários grupos de estudo abertos. Conversem com os professores, conversem com as pessoas que atuam na área. A gente tem tantos eventos que são necessários voluntários, por exemplo. E é nessa que você aprende, né? Muita gente entorta o nariz e fala assim, voluntário, né? Sem ganhar. A gente ganha muita experiência, né? Até hoje eu participo de ações voluntárias também. Porque é a partir daí que você troca não só o network, não só o contato com outras pessoas, mas de experimentar situações diferentes. E durante a graduação, ainda mais que era integral, a gente tinha muito mais possibilidade disso, né? E hoje em dia, com as redes sociais, você consegue saber onde está acontecendo, de ir para assistir, de ir para perguntar. Tentem explorar ao máximo, estar no meio, em qualquer área do esporte, né? Quer seja na gestão, na parte técnica. Eu tenho certeza que se você bater na porta da maioria dos treinadores, dos avaliadores biomecânicos e pedir, posso acompanhar um dia? Posso assistir uma competição? Dificilmente eles vão negar. Pode ser que num dia não seja o adequado, mas nesse outro ok. E assim a gente vai aprendendo pra caramba. Elke, conta um pouquinho pra gente da inclusão das pessoas com deficiência na graduação, no ensino superior. Então, esse é um ponto também relevante. Quando a gente fala, né, do atleta com deficiência no esporte, já é uma vitrine, é importante porque é uma parte que a gente tem da participação social, mas no ensino superior isso também tem que ser tratado. Então, como que a gente organiza a graduação, como que a gente consegue fazer adaptação para que essa pessoa consiga o pleno desenvolvimento. No SENAC, a gente dispõe de algumas estratégias, né? A gente tem um departamento específico para trabalhar esse processo de inclusão. Eu, como professora do curso e da disciplina de adaptada, auxilio nesse processo, então nós temos os mediadores também, mas a gente se preocupa com as singularidades, é assim que a gente chama lá, porque não necessariamente eu preciso de um laudo, né? Eu preciso ter um atestado, né, de alguma deficiência para que eu tenha alguma necessidade educacional diferenciada. E esse é o nosso foco. Então, de que forma que aquele aluno vai aprender melhor, de que forma que aquele aluno vai render. E isso tanto no uso das metodologias ativas que a gente tem para todos os alunos, quanto do olhar especial para cada condição. Nós temos alunos com deficiência intelectual, temos alunos do transtorno do espectro autista, e aí a gente tenta, da melhor maneira possível, buscar o potencial desses alunos, que eles consigam se desenvolver adequadamente, né? Isso no curso de educação física, tá? Nos demais cursos a gente também tem alunos com outras singularidades, e é importante que eles saibam que eles podem participar de todos os aspectos sociais, né, de todos os ambientes sociais e ter uma plena formação, ter uma atuação profissional e entra também na questão de inspirar, né, um profissional que é representativo de um grupo, ele inspira muito mais alunos posteriormente também. Como você se sente aí do fundo do seu coração ao fazer parte da história de 90 anos da EFE? Conta pra gente como é que você se sente. Como eu comentei, né, a escola pública para mim é muito importante.
ter passado no vestibular da EFE foi um motivo de alegria para minha família. Só assim eles aceitaram, para de trabalhar para estudar, porque é uma escola pública, então ok, né? Até hoje tenho orgulho toda hora que eu vou escrever meu currículo de estar lá, né? Graduação e mestrado pela EFE. Graças à EFE eu tive a base que eu tive para me desenvolver depois, para seguir o caminho da docência especialmente. E não tem como dizer que não foi importante, né? E poder agora fazer parte, então quando eu recebi o convite, fiquei super lisonjeada, porque tantos profissionais de excelência saíram da EFE, se formando lá ou começando a formação lá e completando em outros lugares, e estão em postos muito importantes no mercado de trabalho. Então eu fico muito feliz de poder contribuir, compartilhar um pouquinho do que eu passei aí por esse período, e orgulhosa de ser da EFE. Elke, muito obrigada pela sua companhia. Obrigada por contar suas histórias, suas trajetórias de uma maneira tão genuína, né? Tão transparente, bonita. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tá? Pela sua presença. Agradecemos também aos ouvintes que estiveram conosco. Este programa foi feito por meio de uma parceria entre a Escola de Educação Física e Esporte e o Estúdio Multimeios da USP. Os episódios do podcast 90 anos de EFE, Histórias e Trajetórias estão disponíveis no canal EFE USP oficial do YouTube e nas principais plataformas de podcast. Até o próximo episódio.